que a gente possa ser comprometidos com o que já estão aqui presentes no horário. Eu acredito que sobre o assunto que nós vamos falar hoje é de extrema importância e exatamente sobre este comprometimento, para que a gente possa cumprir os nossos horários. Só que tem alguns rostinhos novos aqui, acredito que tenham pessoas que foram convidadas pela equipe, pela liderança. Então, eu gostaria de rapidamente me apresentar para você. Me apresentar para te contar um pouquinho da minha história e de como que eu comecei a empreender dentro do marketing de relacionamento. Então, eu sou Lorena Brito, tenho 24 anos de idade, sou natural de Nova Esperança, no Paraná. E há 1 ano e meio atrás, eu fui prospectada e convidada a conhecer uma reunião pela minha amiga advogada. E quando ela me apresentou, a princípio, a primeiro momento, eu comecei me tornando uma cliente e com os resultados que eu tive com a marca, eu tive o prazer de começar a compartilhar com as outras pessoas. Uma das coisas mais incríveis e que me deu e me permitiu poder estar ali desenvolvendo algo em paralelo com a Junesse, né? Foi exatamente isso. Eu ter perspectiva. Eu estava fazendo estágio na prefeitura, então eu era uma universitária fazendo estágio que acordava às 7 da manhã, ia dormir meia-noite, 1 hora, a hora que voltava ali da faculdade, não tinha tempo, não tinha dinheiro, muito menos perfil para trabalhar dentro desse mercado novo, mas que através da palavra perspectiva, eu me permiti fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E uma das habilidades e uma das coisas em que eu quero aqui compartilhar a minha tela com você foi exatamente... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão? Ah, beleza. Deixa eu só jogar vocês aqui para cima para eu conseguir ver vocês. E uma das coisas mais interessantes foi esse fato de eu ter uma agenda programada, porque eu entendi que eu já era uma pessoa que não tinha tempo. Então, eu precisava me organizar naqueles momentos, porque eu comecei trabalhando com a Junesse em paralelo. Eu não sei se hoje você faz durante o tempo todo full time, só Junesse, ou se você divide com uma outra atividade. Agora sim, eu sou full time, mas a princípio, no começo, eu estava fazendo estágio, faculdade e Junesse. Então, eu precisava me organizar de uma forma mais produtiva e apropriada. E eu acredito que esse treinamento vai exatamente ajudar você, que às vezes tem um dia ocupado, mas não produtivo. Sabe aquele dia que a gente acorda e que a gente até faz aquelas listinhas? Ah, eu vou fazer hoje isso, e a gente faz, aí a gente coloca tudo aquilo, mas quando a gente chega no final do dia, nós olhamos, estamos cansados com tudo que fizemos, mas a gente não fez nenhuma atividade que realmente nos gerasse renda. A gente resolveu uma coisa para fulano, foi no mercado fazer isso, foi pagar uma conta, foi fazer tal coisa, fez unha, cabelo, cuidou do filho, do marido, fez almoço, limpou a cozinha, mas a gente, na verdade, não teve um dia produtivo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E uma das coisas que é faladas no marketing de relacionamento é que no marketing de relacionamento você não tem chefe. Será que é verdade isso, pessoal? Nós realmente não temos chefe? Será que realmente isso é verdadeiro? E eu quero hoje poder falar para vocês que isso não é verdade. Isso é fake news. Isso é mentira. Nós temos, sim, um chefe dentro do nosso negócio. Lorena, como assim? Quando me cadastraram, me contaram que a gente não tinha chefe, que a gente fazia os nossos próprios horários, e agora você me vem com essa, em pleno sábado, que nós temos um chefe dentro da empresa? Quem é esse chefe? Esse chefe é a nossa agenda, pessoal. E olha que incrível, porque sem que a gente tenha uma agenda, nada do que está na trilha nós conseguimos exercer. Se a gente não tem uma agenda e um controle do que nós estamos fazendo durante o nosso dia a dia, fica muito difícil para que a gente tenha resultados aqui dentro. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos conversar. Mas, Lô, como que eu posso fazer a minha agenda? Eu escrevo tudo numa agenda de papel, tá certo? Tá certo. Nós temos vários tipos de agenda hoje que nos permite ter esse cronograma e essa rotina e essa disciplina de fazer o que precisa ser feito
de forma produtiva. Então, alguns exemplos de agenda. Temos a agenda de papel, que é aquela, ó, deixa eu até pegar aqui para vocês, que eu também tenho. Ah, não tá aqui. Mas eu tenho um caderninho onde eu vou anotando as minhas atividades. Tem um calendário do celular, que eu utilizo muito e super indico, porque ele tem até um sistema de lembrete para poder te avisar alguns minutos antes de qual é a sua próxima atividade. Então, se você tem dificuldade de mexer ali na agenda do celular, se depois você precisar, me procure no individual que eu posso te auxiliar de acordo com a sua agenda do celular para que a gente faça esse cronograma para você. E também nós temos uma ferramenta muito legal que é o Google Agenda. O Google Agenda te permite fazer algumas colocações lá, semanal, mensal, anual ou até mesmo no dia você ter todos os horários para você conseguir se organizar. Para as pessoas aqui presentes mais tecnológicas, essas são ferramentas maravilhosas, além de aplicativos que nós temos também, que você pode colocar no seu celular e você já faz a sua agenda aí da semana de forma excelente. Mas para pessoas como eu e você, que não é muito de tecnologia, por mais que eu seja uma pessoa nova, pessoal, eu preciso contar uma coisa para vocês, que eu não sou muito lá aquela pessoa em que faz muitas coisas pelo celular. Eu ainda sou da época antiga, aonde eu faço algumas coisas muito, mas muito mesmo por papel. Então eu tenho até aqui, ó, todo domingo eu faço a minha agenda numa folha de sulfite, eu coloco os meus horários, e é exatamente essa ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje, só para que fique uma forma mais clara para você no papel, no tete a tete aqui, nas suas mãos, você poder ver hoje que você sim tem tempo. Porque algumas pessoas me falam assim, Lô, eu não tenho tempo. Como que eu vou trabalhar com a Junesse porque eu não tenho tempo? Todos temos. Todos temos tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, certo? Todos nós. Na medida que algumas pessoas são mais produtivas que outras, é de acordo com a agenda dela e de como ela gerencia o tempo. E aqui na trilha, para nós irmos finalizando para partir para a prática, um dos nossos sistemas de treinamento, e que eu aconselho todo mundo ter um desse em casa, porque é exatamente a Bíblia do nosso negócio, e eles falam de forma muito clara que aqui nós temos 10 passos para serem desenvolvidos e para a gente poder ter sucesso dentro do negócio. Lorena, se eu fizer esses 10 passos com frequência, com constância, eu vou atingir o patamar que eu quero? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas, em primeiro lugar, é importante esses 10 passos? É importante. Só que antes desses 10 passos, se você, meu amigo e minha amiga aqui presente, não tem uma agenda para você poder se organizar para cumprir esses 10 passos, fica muito difícil de você poder atingir o seu sucesso. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas, Lô, o que significa, então, ter uma agenda inteligente e produtiva? Porque eu acredito que 90% aí das pessoas dentro da Junesse tem sim uma agenda. Onde a gente, eu vou atender o fulano tal horário, coloca lá na agenda, beleza. Eu vou atender o ciclano tal horário, coloca na sua agenda, tudo certo. Só que aquelas atividades que não é da Junesse, você não coloca na sua agenda. E isso, às vezes, te traz uma dificuldade de poder encaixar alguns horários. Então, o que eu quero te mostrar? Uma agenda hoje eficaz, inteligente, produtiva, aonde você consegue ter de maneira mais clara a visualização de quais são os horários livres, literalmente livres que você tem, para você poder fazer aquelas 10 atividades geradoras de renda, certo? Como que nós fazemos uma agenda, Lô? E aqui tem um exemplo muito interessante. Para as pessoas aí da tecnologia, que mexe muito bem com o computador, com o Google Agenda, você pode fazer por lá, com Excel, não tem problema nenhum. Para pessoas como eu, que preferem já o papel, você pode fazer na folha de sulfite, em que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, o que eu faço nessa folha de sulfite? Eu coloco o horário desde a hora que eu acordo até o horário em que eu vou dormir.
E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, eu, Lorena, estou começando a acordar às 5 horas da manhã. Só que aqui eu coloquei um exemplo de que eu acordo às 9. E aí, de hora em hora, eu coloco aqui na minha tabela para eu poder pôr as atividades que eu tenho. E, pessoal, até o horário de ir dormir. Se eu durmo às 11, então eu vou fazer 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, até o horário em que a gente for dormir. E aqui todos os dias da semana. Por quê, Lô? Porque aqui, às 9 horas é o horário que eu acordo. Então, segunda, terça, quarta, todos os dias eu acordo no mesmo horário? Sim, Lô, mas no domingo eu acordo mais tarde. Então, aqui você já vai pôr que domingo, o risco que você não tem esse horário. Você começa a partir das 10. Para que a gente possa ir preenchendo essa tabela, para que a gente tenha aí uma agenda inteligente, uma agenda produtiva. E aí, então, Lô, vamos partir para a prática? Vamos fazer a prática para que eu possa ser um pouquinho mais objetivo e que vocês consigam ver aí no papel. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento rapidinho, depois eu volto aqui com ele. E aí, olha só que legal que eu quero mostrar para vocês. Vocês pegaram a folha de sulfite em que eu coloquei no bate-papo e que a gente encaminhou nos grupos para que a gente pudesse fazer essa parte prática do nosso negócio? Deixa eu colocar vocês aqui em exibição para eu ver vocês. Quem eu estou vendo aí? Ah, tá. Rafa tá com a folha. Aron, cadê sua folha? Aê, Lucília, Lid, estão vendo aqui o pessoal, vamos ver. Rosana, Luiz Paulo, que foi o nosso primeiro. Paulo Sérgio, também tá aí com seu caderninho. Fernando. Beleza. Ah, tá. O pessoal mandou aqui que tá indo pegar, né? A gente aguarda um pouquinho. O que nós vamos fazer? Eu vou dar uma instrução aqui para vocês, tá? De como que a gente pode fazer isso. Só que essa atividade de hoje, não fiquem presos a colocar tudo que vocês têm. Mas uma das atividades importantes, e depois, se vocês quiserem jogar isso fora, nossa, não tem problema, fica a critério de vocês. Mas o objetivo é que a gente faça essa atividade hoje para vocês entenderem na mão de vocês o quanto de espaço nós temos durante a nossa semana. E aí, depois, no final, eu dar uma dica muito importante para quem quer bater um novo título ou para quem quer aí bater uma meta de vendas, utilizando essa forma de ferramenta que acaba sendo muito interessante. O que eu queria que vocês fizessem na folha de sulfite de vocês? Exatamente como estava ali demonstrado, e eu vou voltar aquele slide. Só que quem tiver régua, beleza? Quem não tiver, não tem problema. Eu queria que vocês colocassem aqui em cima horário e os dias da semana. Certo? E aqui, na horizontal, vocês colocassem os horários de vocês. Vou pegar um exemplo aqui, o Aron, que está aqui do meu lado. Aron, que horas que o Aron acorda? Ah, eu acordo tal horário. Beleza, então você vai fazer do horário que você acorda, de 1 em 1 hora, até o horário em que você for dormir. Tá bom? Lô, mas eu trabalho o dia todo no comércio. Precisa pôr esse horário? Porque eu já sei que todos os dias eu vou estar trabalhando nesse lugar. Precisa. Porque depois eu vou explicar para você o porquê de você colocar. Então, coloca ali de hora em hora, desde a hora que você acorda até o horário que for dormir. Então, eu vou voltar aqui para o compartilhamento para vocês verem um pouquinho melhor. Ó, é exatamente assim que vai ficar a agenda, a folha de sulfite de vocês. Então, aqui são as colunas com o horário e os dias da semana. E aqui na horizontal, os horários. Cada um vai fazer o seu, tá? Esse aqui é só um exemplo, mas cada um coloca aí a hora em que acorda e a hora em que vai dormir. E aí eu vou pôr uma musiquinha aqui e eu vou dar exatamente 5 minutos para que a gente possa fazer essa coluninha, tá? Não podemos nos alongar muito, porque nós temos depois uma reunião. Depois manda essa agenda no grupo, Lori. Ah, beleza, Cláudia, eu mando sim. Eu vou compartilhar no grupo a minha agenda com vocês, tá bom? E também, pessoal, esse treinamento vai ficar gravado para vocês poderem rever depois, tá? Então, deixa eu colocar uma musiquinha. E aí, vocês, então,
por favor, por gentileza, façam essa tabelinha. E quem quiser, Lô, já terminei. Quem quiser ir preenchendo ela com as coisas fixas que você já tem todos os dias, pode colocar. Então, Lô, toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, eu tenho Pilates, um exemplo. Então, você vai por aqui, segunda, 9 da manhã, Pilates. Quarta, Pilates. Sexta, Pilates. Lô, meu trabalho, eu trabalho todos os dias das 8 até as 18. Então, você vai colocar, desde as 8 da manhã, trabalho, até as 18, para você completar todos esses quadradinhos. Porque a intenção no final é a gente conseguir visualizar os quadradinhos que estão vazios. Porque aí são horários livres que nós temos disponíveis para atingir as nossas metas dentro do marketing de relacionamento. Então, eu vou colocar aqui. Parou. Ah, tá. Deixa eu só pôr uma musiquinha. E assim que eu terminar a musiquinha, eu volto para poder ver o resultado, tá? Para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm going stronger when you're touching me. Like I wanna be there, but no one needs. When looking up to red, don't my heart beat. They want to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. The shadows on the ground no longer tear me down. Nothing can do me harm, do me harm. You know I'm so much stronger when you're touching me. My power I can't handle, but I know I need. You're looking my surrender, you're my heart beats. Someday we'll go forever, you'll be safe with me. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão, né? Então, ó, só para dar alguma dica aí, se você pratica algum esporte, pode colocar ele ali na sua coluna também, no horário que você está aí fazendo essa atividade. Se você tem o seu momento de leitura, coloque. Seu momento de almoço, também coloque. Se você faz alguma outra atividade, qualquer coisa, pessoal, que pega uma parte ali do seu tempo, de meia hora a uma hora, é necessário que vocês coloquem daí nessa tabela para que depois vocês consigam ter exatamente somente os horários livres e disponíveis que vocês têm, tá bom? Então, se leva o filho para algum lugar, ou se você tem aí aula de dança, ou algum esporte, algum hobby que você faz toda semana, então pode colocar tudo.
Mais alguns minutinhos só, tá, pessoal? Se teve alguém aí que entrou agora e está meio que perdido, porque eu não estou conseguindo ter acesso aqui às pessoas que estão entrando, seja muito bem-vindo. O que nós estamos fazendo agora é uma parte prática, montando a nossa agenda. Então, eu aconselho você a pegar aí uma folha de caderno, uma folha de sulfite e uma caneta e fazer exatamente essa tabelinha como está sendo compartilhado aqui na tela para você, colocando todos os seus horários. Então, desde a hora em que você acorda, você vai colocar ali de 1 em 1 hora até o horário em que você vai dormir. E aí, todos os dias da semana, assim como está sendo apresentado aqui, e em cada quadradinho você vai colocar as atividades que você tem no dia a dia. Então, se você trabalha, qual é o horário que você está trabalhando, você vai preencher já no quadradinho, porque aquele quadrado já não está disponível mais. Se você tem alguma atividade, se você faz algum esporte, se você faz algum hobby, algo que demanda aí seu tempo ou energia, então você precisa colocar nesse quadradinho para que fique somente os horários que você tem livre. Vou dar mais 2 minutinhos. O Aron mandou aqui que tá fazendo pelo Excel, né, Aron? Não tem problema, perfeito. Eu acho incrível e admiro as pessoas que conseguem mexer no Excel, porque eu sou uma negação com Excel e essas coisas aí relacionadas a computador, eu já tô chorando. Aprender a mexer no Zoom foi uma dificuldade. Mas ótimo, pode fazer sim pelo Excel, não tem problema.
Então, vamos voltando aqui. Deixa eu voltar minha tela para ver vocês. E aí, estão fazendo ainda? Como que tá? Vou até ativar agora aqui os microfones para que a gente tenha esse bate-papo. Mas qual que é o intuito? Você que está aí preenchendo ou você que já terminou de preencher, o intuito é você ver agora, olhar para esse papel, olha os horários em que você tem disponível, que às vezes nem você tinha percebido que você tem aí essas horas vagas. E eu queria que vocês fizessem uma conta. Na semana, quantas horas vagas vocês têm? De segunda a domingo. Quantas horas vagas vocês têm? Você que tem ali deixado o seu tempo para a família, pode colocar no quadradinho ali um tempo para minha família, assistir um filme com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, né? Você contando essas horas. Quantas horas dá? Eu, Lorena, eu tenho livre e disponível aqui nas minhas horas contadas 6 horas. Então, exemplo, 6 horas eu tenho disponíveis toda semana para trabalhar com a Junesse. Um exemplo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua próxima meta dentro da empresa? A sua meta é vender um número X de produtos? Ou a sua meta é um título? O meu, por exemplo, é atingir o Safira. E aí eu tenho a minha meta para atingir o Safira até dia 30/9. Eu coloquei que dia 30/9 eu vou atingir o título de Safira. E aí eu queria que vocês fizessem uma conta. Dia 30/9 eu bato o Safira. Quantos dias, quantas semanas eu tenho até dia 30/9? Compartilhar aqui com vocês, né? Tô dando um exemplo. Até dia 30/9, eu olhando aqui no calendário, são quantas semanas? E aí eu vou multiplicar pelas horas que eu tenho livre. Então, para eu bater o meu Safira, eu vou ter quantas horas? Porque aí você sabendo de forma mais clara a quantidade de tempo que você tem e você conseguindo enxergar a sua meta, você consegue daí dividir as suas atividades do que precisa ser feito dentro do tempo disponível que você tem. Então, Lô, eu quero bater o título de executivo dentro de 10 dias. Ótimo. Dentro desses 10 dias, quais são os seus horários livres? Faz a soma deles. Lô, deu 10 horas. Ótimo. Então, você tem 10 horas livres para atingir o patamar de executivo até a data em que você estipulou. Então, você já tem clareza da sua meta e dos seus horários. O que você precisa fazer nessas 10 horas para você atingir o título de executivo? Aí, o seu upline vai sentar junto com você para poder te auxiliar nos atendimentos, nos fechamentos, para que você use essas horas para atendimentos, para que você atinja esse objetivo. Vocês conseguiram me entender? Não sei se eu expliquei aí muito rápido. Eu vou ativar aqui todos os microfones e quem tiver dúvida pode perguntar. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que estão ativados. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, tudo certo. Deixa eu olhar aqui as outras pessoas. Tudo certinho? Pessoal, querem mandar alguma pergunta pelo bate-papo, alguma coisa? O maior objetivo é exatamente... Ah, Rafa, levantou a mão. Pode falar, Rafa. Então, eu tô aqui, ó, com essa folha aqui preenchendo, tá vendo? Aham. A minha dúvida é a seguinte, eu tô colocando aqui as coisas nessa agenda, né? E assim, tem algumas coisas que são mais importantes que outras, certo? Uhum. Então tem uma coisa muito pontual, assim, que são coisas muito importantes. Por exemplo, um plano meu, não tem jeito, eu tenho que manter atenção ali, porque se eu não estiver lá, não acontece. Então é um plano meu ali que eu marquei. Aí, por exemplo, a minha pergunta é, se eu preencher toda a minha agenda com várias e várias coisas, várias coisas, né? Isso talvez não possa tirar a atenção de uma determinada tarefa, de determinado objetivo que eu tenha muito mais importante que as outras no dia inteiro?
Rafa, eu acredito que não. O intuito é você ter clareza nas atividades que você vai ter durante o seu dia. Então, o que eu te aconselho? Você colocou aí as atividades que você tem, fora a Junesse. É aquela tabelinha que a gente fez, eu quero que vocês coloquem todas as atividades fora a Junesse. Não contando venda, não contando a apresentação de plano, até porque a gente não tem aí os Quando você botou planos. lá o tapetinho, né? Deixa eu só desativar aqui o Que tu microfone. botou ali. A gente não tem. Deixa eu só desativar o microfone de todo mundo para vocês conseguirem me ouvir bem. Acredito que agora vocês consigam me ouvir. Então, olha só. Eu coloquei essa tabelinha para que a gente pudesse preencher com todas as atividades que a gente tem no dia, sem Junesse. E nesses horários livres é aonde nós vamos colocar as coisas para serem feitas, que são atividades geradoras de renda da Junesse. Então, se você, Rafa, tem ali o Rafa, ele é full time também, né? Então, acredito que vai ser mais fácil. Então, como eu coloquei aqui na minha, geralmente a parte da manhã, ó, das 5 ali até meio-dia, não, até as 9, perdão, das 5 às 9 da manhã, eu tiro o dia para mim, Lorena. Então, eu tenho meu momento de oração, eu tenho meu momento de leitura, tenho minha atividade física, eu coloquei esse horário estipulado. Só que, olha, às 10 horas da manhã, que era um horário livre antes, eu já coloquei aqui que eu tenho uma blitz, que é uma blitz que nós fazemos de convite. Depois, eu coloquei que meio-dia é o meu horário de almoço. Depois, eu coloquei que às 18 horas na segunda-feira, um exemplo, tem a live da Junesse. Eu fui preenchendo os meus horários livres depois com as atividades. Eu não sei se eu consegui responder um pouquinho aí da sua dúvida, se essa agenda vai tirar ou não o foco das atividades importantes que você tem, né? Eu acredito que o que você colocar nela é porque é importante para você, não é? Então, o seu intuito e o seu objetivo é você finalizar todas essas atividades. É claro que tem dia, gente, que vamos concordar, você se programou para fazer 1001 coisa, mas você acorda, você não tá legal, ou acontece alguma outra coisa, e você não conseguiu fazer o que tinha que fazer. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que é importante a gente ter uma agenda clara e objetiva, porque aquelas atividades que a gente não fez naquele dia, a gente consiga ver o que era que a gente tinha para fazer de importante e remanejar aquilo para uma outra data. Porque se você daí não tem clareza, você vai empurrando com a barriga. E se todos os dias vocês tiverem um dia improdutivo, acaba que a gente passa o mês e a gente não consegue atingir aquela meta que foi estipulada. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Kátia, pode falar, Ká. Lô, boa tarde. Eu sempre fiz a minha colocando assim, como eu tenho que dar aula, eu tenho que montar aula, porque eu dou aula na faculdade, tenho que dar personal, e eu faço assim, meus horários. Então, eu sempre montei minha agenda só específico para a Junesse, entendeu? Então, eu botava o que eu faço para a Junesse, os horários, eu nunca coloquei com o que eu faço durante o dia. Você acha ruim? Que eu botava assim, eu sempre botei assim, atividade da Junesse é o plano 1, os dias que eu posso fazer, postagem em Instagram, cadastro, venda, mas assim, com relação só à Junesse, é o tempo que eu tenho disponível, então eu vou, como é alternado, eu vou alternando. Agora, eu nunca juntei com o que eu faço durante o dia. Você acha ruim? Sim. Porque como meus horários são loucos, eu não consigo fazer assim, sabe? Mais organizado. Eu não é full time ainda, Sim. por enquanto. Entendi. Excelente essa pergunta, Kátia. Por quê? Não existe certo ou errado, né? Aqui dentro o mais interessante é que é o que é certo para você. Então, se alguém aqui abrir o microfone e falar, Lô, eu acho que eu escrevo na minha testa o que eu tenho que fazer, tá tudo bem. Se você tá tendo resultado com isso, tá ótimo. O importante é fazer alguma coisa para que nos dê um norte, não é mesmo? Então, não existe certo ou errado. Para começar, o que é certo para você, como você se sente confortável. Agora, uma dica que eu, Lorena, de experiência minha, tive, que eu posso compartilhar com a Kátia e com vocês.
Quando eu entrei para começar a trabalhar com a Junesse, eu era uma estagiária. Eu contei ali um pouquinho da minha história, vocês podem perceber um pouquinho. E quais eram os meus horários? Eu acordava às 7 da manhã, ia para o estágio, chegava às 5 horas da tarde em casa, tomava banho, uma van passava para me pegar, para me levar para a faculdade, que era 40 quilômetros de distância a faculdade. Eu chegava lá, eu estudava, voltava para casa à meia-noite, dormia e assim era a minha rotina. E aí eu tinha para trabalhar com a Junesse nos finais de semana. Então eu estava tendo uma agenda igualzinha que a Kátia comentou com vocês. Eu não colocava sobre o meu estágio, sobre a faculdade, né? Só que eu só colocava o tempinho em que eu tinha livre ali para colocar as atividades da Junesse. Mas sabe uma coisa que eu tive de experiência? E nos treinamentos que a gente vem aprendendo? A Junesse tem que entrar na nossa vida de uma forma leve. Porque senão, com o tempo, a gente vai se desmotivando e a gente desiste. Nós temos que adaptar a Junesse ao nosso dia a dia e encaixar isso no nosso dia a dia. E não ter um tempo exclusivo para fazer Junesse. Por que que eu incorporei todas as coisas juntas? Porque é praticamente o lema, né, que a gente segue. Eu sou geração jovem, nós vivemos Junesse, né? We live Junesse. Mas uma das coisas mais interessantes, Kátia, que aconteceu comigo, que antes, quando eu fazia dessa forma, eu tinha os dias muito atropelados. E aí tinha dia que eu confundia alguma coisa que eu tinha da faculdade com alguém, que eu ia atender alguém, e eu tinha marcado só nessa agenda da Junesse, mas eu não tinha outra minha, então ficava aqui confuso e às vezes conflitava. E aí o que acontecia? Eu não estava tendo tantos resultados. 2019 para mim foi um ano que eu até comentei com o pessoal da equipe, foi um ano que eu tive assim muito aprendizado teórico, mas resultado prático foi pouco, entendeu? Por conta disso. E depois que eu comecei a fazer essa junção das duas coisas, comecei a ter mais resultado e ter um dia mais produtivo. Porque eu pegava aquela folha, eu sabia que era tudo que eu tinha para fazer no dia. Tanto de trabalho quanto de Junesse. Tava tudo interligado. Entendeu? E aí eu comecei a fazer as atividades e até comecei a ticar as coisas que eu fazia. E, gente, pensa numa sensação gostosa. Vocês escreverem ali tudo que vocês têm e vocês irem riscando o que já foi feito. Eu não sei vocês, mas eu adorava riscar. E eu ficava, meu Deus, tá acabando, falta pouca coisa. Quero riscar isso aqui, quero riscar isso aqui. Que eu acredito que se você quiser fazer só um teste durante uma semana, você fazer essa folhinha e você juntar essas duas atividades, e aí você compara o resultado que você teve nessa semana. Você fala, alô, não deu certo, vou voltar ao normal separadinho? Volta separadinho, porque daí você se adaptou melhor ao outro. Tá ótimo. Tá bom? Assim, na verdade, como eu gosto de fazer muita coisa, eu sou muito ativa, então, e produtiva. Então, assim, para mim tá se encaixando. E eu não tô conseguindo ver a Junesse como uma coisa meio que robótica, então uma coisa pesada. Pelo contrário. E olha que a minha profissão, eu amo. Ser personal é muito bom. E dar aula também gosto. Mas eu consigo ver a Junesse como uma coisa muito melhor. Graças a Deus. E aí eu consigo fazer, mas eu fico com medo de estar fazendo errado. Como você já está mais na frente, você tem mais habilidade, eu posso até vou tentar fazer isso aí que você me deu a sugestão de tentar pelo menos um tempo para fazer isso. Porque a gente ainda tem os grupos separados também. E aí eu vou ver se eu consigo montar, de qualquer maneira, por isso que eu te perguntei. Eu queria mesmo que você me desse uma dica, tá? Obrigada. É isso aí mesmo, não tem certo ou errado. Então, continua, faz esse teste se você quiser. Acredito que vai ser bem interessante para você ter aí essa diferença, porque às vezes pode ser que alguém da sua equipe, quando você já tem uma equipezinha que já está crescendo e isso é muito legal, talvez tenham pessoas que vai se adaptar com essa metodologia que você está fazendo, mas tem pessoas que vai se adaptar com outra. E aí é legal você conhecer o método, porque você pode ensinar para essa pessoa, né? Então, isso é muito bom. E uma das coisas que eu comecei a perceber, que quando eu comecei a fazer isso, eu tinha ali uma hora vaga da faculdade, um exemplo. De quarta-feira, eu não tinha as 2 últimas aulas. Opa, eu já sabia disso. Então, eram 2 horários livres que eu tinha,
e que eu não colocava e eu não fazia nada. E eram 2 horas improdutivas. E aí eu comecei a colocar alguma coisinha ali. Então eu aconselho, porque talvez a gente deixa separadinho e às vezes a gente tem alguns espaços nas nossas atividades principais que a gente consegue encaixar a Junesse e aí a gente consegue fazer alguma coisa produtiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo. A Ingrid mandou, desculpa não ligar o áudio, mas estou no trabalho. Sem problema, fica tranquila, tá, Ingrid? Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui pelo bate-papo, fica à vontade. Pessoal, mais alguma pergunta? Por que que eu estou finalizando aqui? Se tiverem perguntas, a gente deixa esse momentinho de perguntas e de dúvidas também. Ou se alguém quiser ligar o microfone para compartilhar algo que está fazendo, que percebeu que deu um resultado bacana, compartilha. Isso é muito legal. O intuito aqui é ter essa troca. Eu acredito que cada um tem habilidades e características aí interessantes para compartilhar na vida do outro. Então, eu acho que isso é legal. E compartilhando aqui a minha tela para vocês, porque para quem precisar aí, ó, vendo a sua agenda, para que vocês tenham aí um sabadão produtivo também, nós temos algumas apresentações hoje. E aí, para fazer essa troca bacana, ó, vou compartilhar aqui com vocês alguns horários que temos disponíveis. Hoje nós temos a apresentação de plano, então se você ainda tem aí algum convidado em follow-up, se você tem alguém que você queira aí apresentar o negócio, porque a pessoa só pode nos finais de semana, nós temos hoje, às 4h30 da tarde. Opa, eu tirei a foto. Hoje, às 4h30, daqui 40 minutos, nós temos uma apresentação de negócio com os meninos maravilhosos, que é o Rafael e o Fernando, tá? Então, quem precisar, ainda tem meia horinha ali, eu acho que tá um pouquinho em cima para você convidar, né? Mas se você quiser participar para aprender, fique extremamente convidado, nós vamos ficar felizes com a sua presença. Às 4h30 da tarde, nós vamos ter o Rafael e o Fernando. E às 7 da noite, que já é ali mais à tardezinha, então ainda dá tempo de você convidar, nós temos 2 pessoas maravilhosas, que é a Lita, que já é uma pérola, que vem tendo um resultado, se tornando referência não só na Bahia, tá, pessoal? Então, olha, aproveitem e entrar na reunião para vocês já verem como que é o sotaquezinho, já irem se acostumando, porque temos Costa do Sauípe, não é mesmo? A promoção vigente. E aí temos a Lita, que é lá da Bahia, que vai fazer essa apresentação, e também a Ana, que ela é uma executiva, só que sabe aquela pessoa que está no patamar que a gente olha e fala, gente, ela tem cara de outro patamar, porque dentro dela ela já é praticamente uma diamante. Então, vai ser uma apresentação super incrível. São 2 mulheres que têm uma história de vida encantadora, uma história assim de superação e que pode te auxiliar nos seus prospectos, tá? Então, temos hoje, às 4h30 da tarde, com o Fernando Isídio, falando um pouquinho aí sobre ele. É até legal de compartilhar, porque foi um contato meu que eu encontrei pelo Facebook. Demorei 6 meses, gente, para adicionar ele no Face. Olha só que burra que eu era, né? Não mexia no Facebook. Adicionei ele 6 meses depois, quando eu reativei o meu Face. E cá está o Fernando fazendo um trabalho incrível, sendo referência no Paraná. E ele é um concursado público, tá? Então, se vocês têm um prospecto nessa área. E o Rafael, que conheceu o modelo de negócio em si, o marketing de relacionamento, conheceu através de fazer um trabalho como Uber, motorista de aplicativo, através de um passageiro ele conheceu o modelo de negócio, mas que só depois de se encantar, de se apaixonar pelo marketing de relacionamento, que a Junesse foi apresentada a ele. E aí juntou o útil ao agradável, ao que ele já estava aí procurando, e as coisas aconteceram. Acredito que o universo conspira daí, né? Quando a gente está à procura de algo, vocês também já fazem parte disso e já conhecem um pouquinho de como funcionam as coisas dentro do nosso modelo de negócio. Tem coisas que a gente nem acredita que acontece, né? E é isso, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar por aqui, como estamos? Quem quiser ligar a câmera aí para que a gente possa fazer um momento de foto,
Você que ligar a câmera, eu não tenho dúvidas que vai atingir um outro patamar. Então aproveita, gente. Olha a Ana que já tá até com o PIN. Ana, esse é o próximo PIN? Ou é o PIN que você tá? Ana tá ligando o som. Arrumar o cabelo para tirar foto. Esse não. Esse é o Oi, próximo? tudo bem? Boa tarde. Esse é o meu PIN de executiva. Já estou com uma executiva. Vai fazer 3 meses na empresa. Que bacana, que legal. Gente, olha, palmas aí para Ana. Parabéns, Ana. Obrigada. Sinta ser acolhida, você é super novinha. Não tenho dúvidas que você vai se Oh, novinha só na aparência, filha, que aqui tem 39 anos, tá? Ah, meu Deus! É os produtos da Junesse, né? Exatamente. O Paulo falou aí que tá propaganda, arrumando o cabelo. É isso? É o Paulo? É isso aí, gente. Se arruma, Isso. então, que eu vou tirar. Deixa eu até me arrumar aqui para sair bem na foto. Com Vamos esse lá, frio, então. eu mal saí de dentro do quarto hoje. Paulo, você é de onde? Aqui do Paraná também? Não, e vinha Mato Grosso do Sul. Tá frio aí também, gente? 6 graus essa noite. Meu Deus do céu. Eu tô falando que daqui a pouco a Frozen chega aqui em casa, gente. Vamos lá. Tá 17. Imagina a carioca aguentando esse frio. Aqui no Rio tá 17, exatamente. Tá um horror. O Osni tá A querendo noite falar. tá menor. Que, Osni? Aí, vamos A lá. noite cai mais, né? 1, 2, 3 e primeira página aqui. Tirei. E a segunda página, vamos ver. Acho que tem diamante aqui nessa página, hein? 1, 2, 3 e... Como vocês não sabem a página em que vocês estão, todos estão propícios a bater diamante. Desde que vocês tenham aí uma agenda, hein, pessoal? Então, para finalizar, Eu só compartilhar minha tela aqui para deixar uma mensagem final para vocês. Deixa eu só desativar aqui de novo os participantes. E aqui, para a gente fechar com chave de ouro, pessoas de sucesso simplesmente fazem o básico, porém melhor e com mais frequência. E o quanto uma agenda e ter essa rotina e disciplina para a gente poder anotar os nossos compromissos nos permite estar em direção ao próximo nível. Então, eu quero exatamente agradecer do fundo do meu coração a participação de cada um de vocês, tá? Fico à disposição, tanto lá no Instagram, que é a ferramenta onde eu mais frequento, mas também ali no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e o que vocês precisarem, tamo junto, beleza? Então, um beijo. Para quem eu vou ver agora às 4h30 da tarde, vamos grupos, daí o link da reunião e às 7 horas com as meninas também, tá? Pessoal, um bom final de semana, um excelente sábado para todos vocês, que vocês tenham aí uma semana que inicia extraordinária, que vocês já tenham resultados diferentes, tá? Ana, quero ver esse Jade, hein? Você vai compartilhar com a gente aqui, nós vamos lembrar de você. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.